Hola, estamos de nuevo con ustedes para presentarles a una persona que trabaja en un área importante en Brasil. Es una persona que desarrolla actividades en un sector importante del quehacer humano. Es el profesor de idiomas, pero también es el profesor de artes de las escuelas Millennium y profesor de artes en la FATRI, las facultades trilógicas. Su nombre es Fabricio Bigliotti. Hola Fabricio, buenas tardes. Olá, Antônio, e olá, Roberto, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, vamos a comenzar un poquinho a falar, un poco a hablar contigo. Sabemos que naciste en Europa. ¿Dónde? ¿En qué ciudad? ¿En qué país? Eu nasci na Itália, em Siena, é uma cidade da Toscana bem próxima de Florença. E assim, eu nasci, cresci, estudei. Toda a minha primeira parte da vida passei lá. Siena é uma cidade muito linda, medieval, renascimental. É uma cidade histórica rica inclusive de igrejas, monumentos, etc. Então é uma cidade típica da Itália onde se respira toda esta arte, esta história. Daí muita grande influência, né, que eu tive também das artes vem da minha própria cidade. Y la E da família. religiosidad también, ¿no? La religiosidad allá, Santa Sim, Catalina de Siena, es allá. sim, sim, Francisco. É Santa Caterina de Siena, é padroeira da Itália e copadroeira da Europa, uma santa que teve uma vida muito linda, inclusive de assim dedicação realmente ao ser humano, fazendo bem, etc. E uma coisa que é interessante, sendo que estamos na época, né, o dia 24 de junho é São João, né? São João Batista. Nós temos a relíquia na nossa catedral do braço direito, né? Do São João Batista, que dizem que é o braço com que ele batizou Cristo, né? Qué Então interesante. é interessante esta questão. E somos Bueno, uma cidade muito devota à Nossa Senhora. Muito, inclusive nós temos assim aquela corrida de cavalos muito bonita na Praça Central chamada de Palio, né? Que é duas vezes por ano, agora no dia 2 de julho é no dia 16 de agosto, e são corridas dedicadas a Nossa Senhora. ok. ¿Puedes contarnos un poquito, resumidamente, sobre tu vida y sobre todo sobre el encuentro con la trilogía analítica? Sim, como falei, eu cresci, estudei em Siena, eu me formei no que chamamos de relações internacionais, na verdade era ciências da política, ciências políticas e relações internacionais. E o encontro com a trilogia analítica foi muito lindo, porque foi graças ao meu pai. Meu pai, que já foi psicoanalista da trilogia analítica, dessa escola fantástica de psicanálise, ele insistiu muito comigo, né? Numa certa fase, você, Fabrício, tem que conhecer esta ciência, você tem que conhecer. Insistiu tanto que eu comecei a ler os livros. E o meu primeiro livro foi interessante, de psicossomática, Cura pela Consciência, e depois a libertação dos povos, a decadência dos Estados Unidos e do povo americano, enfim. Comecei a ler vários livros e comecei a me interessar, até que um dia, em 1996, no final de 96, dezembro de 96, o Dr. Kepp e a doutora Cláudia e o grupo que eles estavam acompanhando naquela época passaram por Roma, de volta para o Brasil, né? E meu pai insistiu tanto para que eu os encontrasse. Eu falei, como todo filho rebelde que não quer seguir, eu falei, não, pai, vai você que é.
que é melhor, você conhece, mas ele insistiu tanto que aí acabei indo para o hotel, onde jantamos lá com o Dr. Kepp e a doutora Pacheco, e realmente para mim foi um encontro que mudou a minha vida totalmente. Não aconteceu nada de especial, apenas uma conversa muito agradável com o Dr. Kepp e a doutora Cláudia, mas eu senti uma coisa energética muito forte. Isso despertou em mim, inclusive, eu conto assim, sem problemas, que eu gosto muito de artes, despertou em mim uma veia poética, eu comecei a escrever muitas poesias, assim, coisas assim. E a doutora Cláudia, naquela ocasião, assim, falou, mas o senhor não gostaria de vir para o Brasil, ir para o Brasil, assim, para conhecer melhor, se aprofundar nesta ciência? Eu falei, sim, claro, eu um dia irei para lá. E naquela época, assim, eu morava na Alemanha, morava em Munique e trabalhava como jornalista. Eu praticamente trabalhei mais ou menos uns 7 anos na Alemanha. E passaram alguns anos, desde 96, né, até 2001, para que eu chegasse aqui no Brasil, né? Mas aquela promessa que eu fiz naquele dia foi mantida. Eu comecei até assim o meu processo de terapia em 2000 e em 2001, no momento assim de troca de trabalho, assim, eu pensei assim, eu vou para o Brasil, eu vou conhecer esta ciência de maneira mais aprofundada. E foi assim que eu cheguei aqui. Mas cheguei com muito, assim, apesar assim do ceticismo inicial, cheguei depois com muita convicção, porque aí, né, quando comecei a fazer terapia, eu comecei a ler muitos livros, me aprofundar já, e então já cheguei aqui com uma convicção diferente, né, aqui no Brasil. E isso foi mais ou menos o meu encontro com a trilogia. E de fato eu conheço a trilogia assim, desde o primeiro contato, na verdade faz mais ou menos 30 anos. Agora eu moro aqui no Brasil há 22, mas que conheço já a trilogia, os primeiros contatos já foram nos anos 90. Mas isso que está o senhor falando aí da vivência dentro da trilogia, já como uma estrutura, como que vai sendo essa adaptação nessa vida já organizada, Uhum. como tem feito, se foi traumático, se foi... Não, Francisco. Como que foi? Não foi traumático. Assim, no começo foi um pouco diferente, porque, claro, eu cheguei aqui no Brasil e me deparei claramente com uma realidade que eu não conhecia, então nunca tinha vivido. Mas eu vim, assim, por uma busca pessoal, né? Devido a uma busca pessoal. Por isso que eu comecei já na Alemanha a fazer análise um ano antes de eu chegar aqui. E quando eu cheguei aqui, de fato eu já tinha um propósito, né, de começar uma nova fase da minha vida, né, no sentido de eu não chegar aqui questionando como que era a estrutura, assim, por exemplo, da Millennium, que já existia, da escola de língua, ou da estrutura do funcionamento, assim, das coisas aqui. Eu não fiquei muito... claro, as dúvidas sempre tem, não é fácil, porque, é claro, é um tipo de vida que faz com que você seja até obrigado a se relacionar com os outros, né? Enquanto assim, quando a gente vive fora de uma estrutura assim, a gente pode se isolar com muita facilidade, né? Se isola do mundo, se isola dos outros. E aqui não, eu assim teve que até acostumar assim com um tipo de vida diferente, mas sinceramente eu não fiquei questionando, porque eu pensei assim, bom, essa é uma fase nova da minha vida, eu quero conhecer a trilogia analítica, como funciona, e não fiquei muito questionando. Assim. Então, a minha adaptação foi... Assim, no começo, é claro, a gente sente saudade da Itália, da própria terra, essas coisas aqui, mas foi uma adaptação, diria, tranquila, assim, né? Então, eu gostei muito, assim, também da estrutura da escola, eu fui muito bem acolhido aqui.
comecei também a trabalhar nas escolas como professor. No começo foi um pouco difícil, assim, se adaptar por não conhecer a trilogia, não conhecer esta ciência e menos ainda a metodologia. Mas como eu falei, teve momentos assim um pouco difíceis, nada que não se possa superar, enfim. ¿Qué puede uno preguntar algo a Fabricio? ¿Cuál es la diferencia entre una metodología como la de Milenio y una metodología tradicional? ¿Cuál es el efecto en los alumnos, incluso en los profesores? Sim, absolutamente. Primeiramente, é uma metodologia terapêutica, né? E a gente sabemos que nós utilizamos os textos da trilogia analítica para aprender as línguas, mas de uma forma bem prática, né? Ou seja, a gente sempre escolhe um tema, por exemplo, do trabalho científico do Dr. Keppe, mas que tenha sempre uma ligação com o nosso dia a dia. Então, sempre a gente tenta fazer esta ligação prática. Então, o que acontece? Que, sendo um método terapêutico, isso já abre a cabeça da pessoa para aprender. Por exemplo, o fato de conscientizar através dos textos terapêuticos algumas atitudes que nós temos na vida, inclusive até no próprio curso de línguas, em relação ao processo de aprendizagem, por exemplo, sei lá, muitas pessoas têm resistência, bloqueios, né, na aprendizagem, não conseguem aprender inglês. Eu tentei tantas vezes, mas não consegui. Enfim, são problemas que os alunos manifestam sempre, mas provavelmente são bloqueios que também, provavelmente eles têm também outros aspectos da vida, por exemplo, no desenvolvimento profissional, no desenvolvimento afetivo, relacionamentos afetivos. Então, tem muitas coisas. Então, a nossa metodologia é diferente, porque, inclusive, por trabalhar já com textos, ela parte assim da língua como um todo. Então, a gente trabalha terapeuticamente a língua como um todo. E não e aí depois vai percebendo os detalhes da língua também, as questões gramaticais, né? Mas esse é um processo muito interessante porque, além de ser terapêutico, ele vai do maior para o menor, ou seja, se eu posso dizer assim, quando eu falo utilizando uma língua, a primeira coisa, o meu primeiro, digamos assim, objetivo é aquele de me estar ligado ao que eu quero comunicar, aos conceitos universais. Então, a primeira questão na comunicação é eu me ligar a esses conceitos. Se eu não tiver esse tipo de lance, de impulso, eu não vou aprender uma língua, por exemplo, a partir de um pronome, de um advérbio. E isso, inclusive, é um método gramatical que é muito comum nas escolas mais tradicionais, mas que é totalmente, nesse sentido, antipedagógico. Por que antipedagógico? Porque eu nunca vi na minha vida, nem eu, uma pessoa aprender uma língua com um livro de gramática na mão. Você não vê uma criança que vai para a mãe com um livro de gramática. Mãe, agora eu preciso usar um pronome, um advérbio. O que eu vou colocar aqui? Uma preposição? Ninguém aprende uma língua dessa forma. Mas a criança já tem um contato total com a língua. E, inclusive, como no processo de aprendizagem da língua, a criança, mesmo não sabendo falar, mas ela entende, porque ela está ligada ao ambiente em que ela está. Então, ela absorve. A criança não tem toda esta censura, talvez, que o adulto tem, né? Ela consegue absorver e se desenvolver. O adulto deveria aprender da mesma forma. Só que o adulto, ele crescendo, desenvolve esta parte, né, neurótica da censura, principalmente da censura perante a visão dos erros. Então, muitas vezes, assim, a pessoa, o aluno que vem na sala de aula, né, ele acha que tem que saber toda a gramática, dominar toda a gramática, ter todo o vocabulário possível para depois falar. E a gente sabe que é exatamente o contrário. Você quer aprender a fazer uma coisa, quer aprender a falar, então comece a falar. Aí, às vezes, a reação do aluno é: mas professor, mas como que eu vou falar se eu não falo a língua?
começa a falar. Vamos ver, claro, algumas frases, algumas expressões, mas vai ouvindo também o que o professor fala. Então, é um método mais, assim, natural, porque segue, eu acho que o processo natural de aprendizagem. Mas o nosso diferencial é esse, que justamente é a parte terapêutica, que nos ajuda a fazer com que o aluno que tenha dificuldades, que tenha os bloqueios, etc., possa, aos poucos, se conscientizar da origem desses bloqueios, que esse é um problema que nasce dentro da pessoa, não vem de fora. Não vem do problema da gramática, não vem do problema do sotaque. Mas, professor, aqui vocês ensinam inglês americano ou inglês britânico? E justamente hoje teve um caso engraçado, né, numa sala de aula, porque uma aluna, ela usou uma expressão que praticamente só se usa no Canadá, né? Então, que os outros, por exemplo, nos Estados Unidos não se utiliza, né? Então, é interessante, porque aí eu expliquei justamente que é normal, porque, por exemplo, aprendendo inglês, né? O inglês tem tantos países onde se fala esta língua, com sotaques totalmente diferentes, com gírias diferentes, e então não é para se preocupar com isso, mas aprende o geral e depois, eventualmente, a pessoa, sei lá, for morar num país, em vez que o outro vai, digamos assim, desenvolvendo mais a forma local de falar. Mas então a gente tenta tirar um pouco todos esses medos, imagina, por exemplo, a pessoa, né, porque tem pessoas que já sabem falar um pouco de inglês, mas eles acham que não sabem. Aí o chefe vai lá e fala: olha, a semana que vem você tem uma reunião com os nossos fornecedores dos Estados Unidos. Eu já teve casos assim. Então, nós como professores, a primeira função também de professores terapeutas é acalmar o aluno, né? Então, você tem que acalmar, a primeira coisa, porque o aluno já está em pânico, porque ele já, como que, eu já teve uma aluna que desenvolveu uma gastrite, então deu trabalho para ela se conscientizar, não, mas vai calmo, vai vindo, para ver que de alguma forma ela estava se brecando, porque inconscientemente ela estava querendo também sabotar o trabalho dela, o desenvolvimento profissional dela. Então tem tantos casos que a gente poderia contar que a gente enfrenta diariamente com essa metodologia de línguas, que então é totalmente diferenciada. Por quê? Por causa da ciência trilógica. Se não tivesse esta base terapêutica assim, nós não conseguiríamos desenvolver também. E como falou o Roberto, este método é terapêutico para os professores, porque imaginem, todo dia a gente lendo textos, dando esses textos, ajudando os alunos, o próprio professor se terapiza, é inevitável, porque tantas coisas que a gente aprende também com os alunos, enfim, acho que é basicamente isso. Esa forma de expresión, de compartir un poco el conocimiento y la experiencia muestran un poco la adaptación de una persona a un enfoque claramente pedagógico en el caso de la enseñanza de lenguas. Pero también sabemos de tu afinidad por las artes, por Sí. lo clásico en las artes, en la pintura, en la música. Y dado que tú llegas a trilogía analítica siendo joven, no quiere decir que ahora no lo seas, pero llegaste joven, no nos Sí. digan las personas, para que la gente vea que la trilogía analítica no es una ciencia de viejitos. Entonces, es importante, digamos, ¿cómo haríamos para que los jóvenes se interesen por las artes clásicas, la pintura, la escultura, la música, que es tan profunda, que es lo que podría devolver un poco la sensibilidad al hombre? Sí. ¿Cómo podríamos hacer desde ese enfoque trilógico para acercar nuevamente a los jóvenes a eso? Eu posso falar um pouco da minha experiência, né? Não sei se existe uma fórmula mágica, eu também não gosto de dar fórmulas mágicas. Então, eu digo assim, hoje nós vivemos, em relação às artes, né? Hoje nós vivemos uma época de grande decadência das artes.
até um cientista brasileiro, ele estava analisando as músicas brasileiras nos últimos 30 anos, 40 anos, não sei exatamente. Ele foi vendo que houve também na música brasileira, imagine, por exemplo, a música bossa nova, não? Que era uma música extremamente rica de harmonias, de melodias, etc. Então ele falou que nas últimas décadas, praticamente a música brasileira se empobreceu. E como que ele viu isso? Viu assim, através de alguns elementos. Primeiro, a letra, que antigamente falava de coisas assim, de amor, de questões sociais, enfim, tentar trazer também certo tipo de consciência, né, de alguma forma. Da redução, por exemplo, dos acordes na música. A música foi empobrecendo porque hoje em dia tem mais ou menos uma média de 4 acordes. Antigamente, eu não sei o número, não vi exatamente, mas foi empobrecendo. E também as melodias foram ficando cada vez mais pobres. Aquelas melodias lindas, eu repito, do Jobim, mas também do samba antigo, melodias, inclusive, difíceis para quem é músico, difíceis de cantar, muito difíceis de cantar. Então a música brasileira foi empobrecendo. Então quando se fala em música, eu também não falo somente de música, por exemplo, música clássica, mas falo música no geral, né? A música está sujeita a esse processo de decadência, inclusive onde a parte rítmica na música está prevalecendo, né, sobre a melodia e harmonias. Agora, essa é mais uma questão técnica, mas para dizer o quê? A função um pouco, eu acho, nossa, como professores até de artes, etc., não é aquela, a meu ver, de entrar muito numa questão de gosto. Eu gosto, eu não gosto. Ou, como era bom aos meus tempos. Porque isso soa meio, no Brasil fala carola, meio conservador. E isso afasta os jovens. Então, a metodologia que a gente está desenvolvendo também na apreciação das artes é uma metodologia, eu diria, muito mais simples. A arte, o que é a arte? É um artista que quer comunicar algo para um público. Então, temos um artista que comunica, tem uma mensagem e tem um público que interage com esta mensagem, seja ela em forma de pintura, de escultura, de música, como... Então, qual que é a função digamos, das artes? É a usufruição do público. O público escuta uma música e interage com aquela música. Então, o que acontece? Por exemplo, os jovens hoje, né? Por exemplo, quando eu faço esta pergunta, mas por que vocês escutam música clássica? E a resposta geralmente é não, porque é chata. É irritante. Ou, não, porque ninguém me ensinou. Ou, não, porque eu não acho que seja importante. Enfim, são vários motivos, né? Eu pergunto para eles, mas vocês já tentaram ouvir música clássica? Eu tentei, às vezes, mas não gosto. Vamos fazer uma coisa. Eu falo isso para os jovens, né? Eu falo, vamos ouvir esta música. Você tenta um pouco, por um momento, esquece tudo essas ideias que você tem, mas tenta mergulhar, ouve, interage com esta música, tenta sentir o que a música pode querer dizer. Então, sem exceção, pelo menos com os alunos adolescentes que nós temos nas nossas aulas, o resultado é o mesmo. No final, eles apreciam muito a música. E alguns deles começam a pegar a música clássica e realmente vêm para mim e falam, Fabrício, nossa, mas eu agora descobri o tal compositor. Tá? Quer dizer, eles gostam de falar. E não tem um segredo aí. O segredo, eu acho, que é tirar as artes de uma ideia intelectual. Tipo, se eu quero conhecer Michelangelo Buonarroti, eu tenho que saber como ele pintava, como ele esculpia, tenho que saber a vida dele, quando que ele viveu, assim, todos os dados históricos intelectuais. Qual que era a ideia dele nas artes? Porque isso, infelizmente, o mundo acadêmico faz muito isso. Quer dizer, coloca a teoria acima do quê? Da obra de arte, que é o que o artista quer expressar. Então,
Se nós proporcionamos ao contrário, fazemos uma proposta para o aluno. Olha, observe esta estátua, ou observe este quadro, escute esta música. Quais são os sentimentos que ela desperta? É claro que a gente vai ter que escolher obras que a gente sabe são capazes, assim, mais do que outras, talvez, de despertar certos sentimentos. E os resultados são incríveis. Assim, eu me lembro uma moça de 19 anos que falava que ela não ouvia música clássica porque irritava. Quando ouviu a Nona Sinfonia de Beethoven, a Ode à Alegria, ela chorou. Ela começou a chorar e falou, no final falou assim, professor, essa é a experiência mais linda da minha vida. Então, então precisa, acho, ter uma abordagem, como pela língua, uma abordagem mais natural, assim na música, nas artes, tem que ter uma abordagem natural, não esquece a teoria, esquece a intelectualização e vai direto ao contato, porque a pessoa ela tem uma inteligência que começa no sentimento dela, a inteligência, a compreensão da pessoa e começa quando ela sente, não quando ela intelectualiza uma ideia. Por isso, se me permite, Francisco, de falar uma coisa, né? Por isso que, por exemplo, a arte contemporânea é muito difícil de entender. Por quê? Ponto número 1, porque os artistas se desligaram do Criador, de Deus. A intenção dos artistas antigamente era de oferecer o próprio engenho, a própria criatividade, para transferir no plano até material alguma coisa que eles captavam num plano superior. Veja Van Gogh. Van Gogh, naquele filme também, O Portal da Eternidade, que é baseado inclusive acredito nas cartas que ele trocava com Gauguin, outro pintor francês, mostra muito como ele via a questão da pintura, qual que era a função. Era muito longe de ser uma pessoa louca nesse sentido, porque todo mundo pensa em Van Gogh e fala, ele era louco. Com certeza tinha problemas psíquicos sérios, mas na arte dele ele foi incrível. Por isso que hoje em dia uma obra de Van Gogh, inclusive, vale tanto, né? Mas não é por isso que eu estou falando. Estou falando mais no sentido do que os artistas. Bach tinha, por exemplo, toda a composição de Bach. Bach dedicava todas as composições à graça de Deus, somente pela graça de Deus, alguma coisa do tipo. Então, tinha esse Wagner, falava que ele captava da transcendência todas as coisas, todos os grandes artistas. E o que acontece no século XX, devido a certos fatos até históricos, até injustiças sociais que levaram até o socialismo a se afirmar, tirar Deus, inclusive da ciência, não apenas das artes, mas em todas as áreas humanas, ciência, tecnologia, artes, Deus foi literalmente tirado. Então isso, como o Dr. Keppe fala na ciência dele, levou a um rebaixamento do ser humano, quer dizer, um rebaixamento material, inverteu e rebaixou. Então, nesse processo, o artista também, muitos artistas não foram, não passaram assim, foram atingidos por esse processo. Ou seja, no século XX houve uma inversão. O artista virou Deus. Ele que virou a referência da realidade. E a partir daí, começou todo esse tipo de arte, que até um certo ponto tinha umas coisas bacanas. Denúncia social, por exemplo, em Picasso, né? Guernica, óperas do tipo. Ou até o futurismo, que queria reproduzir os barulhos da sociedade moderna, queria falar alguma coisa. Mas quando você tira Deus como fonte de tudo, o que acontece? Não é para a pessoa ir na igreja ou participar de um ritual religioso, mas Deus como criador, como a fonte de toda a sabedoria, de todo o conhecimento. Então, quando você se afasta disso, você vira automaticamente a referência da realidade. E aí veio a arte conceitual, onde praticamente o artista expressava um conceito. Sei que muitas vezes nesse conceito que ele queria expressar,
ele colocava muito da patologia dele, né, confundindo. E aí acontece, nós chegamos em paradoxos, como o Duchamp, que fez aquele fountain, a fonte, que na verdade era um mictório, né? Sim. Ou outros, não sei se eu posso falar palavrão, mas o Pode. artista italiano Piero Manzoni, que fez a merda de artista, enlatou o cocô e vendeu, até recentemente foi vendido não sei por quantos milhões, uma dessas latas. Isso foi... então, aí a questão é a seguinte, na nossa abordagem, até de ensino, né? Se eu sou uma pessoa leiga, não sei de nada, absolutamente nada de artes, eu vou num museu e me deparo com a obra do Duchamp, a fonte, que na verdade é um mictório. Qual sentimento pode despertar isso em mim? Talvez uma coisa até meio engraçada, eu dou uma risada, não sei. Porque eu faço essa experiência com os alunos em sala de aula, né? Então, eu estou falando, nas salas de aula tem alunos até que amam a arte contemporânea. Então, não é uma questão de gosto, eu não gosto. Não. Qual que é o sentimento que aquilo desperta? E interessante, porque quando você mostra eu, claro, faço um contraste com a Pietà de Michelangelo, né? A estátua. Então, eu faço a mesma pergunta. E aí tem que ver como a pessoa começa a falar de sentimentos, ternura, tristeza, alguns associam, etc. Enfim, existe já numa obra de arte assim, existe uma interação. Então, o que eu quero dizer é isso, que a arte moderna, a arte conceitual, se afastou muito, inclusive, do ser humano, porque antigamente o artista queria dar alguma coisa para os outros. Hoje em dia, o artista é totalmente despreocupado com isso. Não se preocupa mais disso. Se os outros me entendem, tudo bem, senão é o problema deles, não é o meu problema. A minha ideia é essa. Só que para você entender o que o Duchamp quis dizer com aquele fountain, com aquela fonte, você tem que entender tudo o que tinha acontecido, por que ele fez isso. Então você tem que ler livros, artigos escritos a respeito. E essa não é a função da arte. A arte tem a função de trazer a beleza, de uma forma, ou a consciência da beleza, ou a consciência de como o ser humano também possa destruir esta beleza. Mas tem que sempre ter esta dialética, né? Sim. Aí, eu acho que o senhor respondeu muitas perguntas, muitas inquietudes que inclusive eu tinha com respeito a isso, né? A importância da sensibilidade no ser humano para se conectar com a expressão da arte. É importantíssimo, tanto na música como na pintura, na escultura. Isso eu acho de suma importância. E também falou, sem ser explícito, do divino nas artes, né? É uma coisa muito, muito profunda que eu acho que as pessoas devem ir se aproximando disso já. Então, vamos a plantejar uma situação imaginativa, fantasiosa, né? Por exemplo, estamos na Hispanoamérica. Temos populações longe umas de outras. Por exemplo, uma professora muito jovem, com inquietudes, com algum conhecimento disso, buscando coisas para ajudar melhor os seus alunos, como que ela faria como daríamos uma orientação para que ela, com os seus aluninhos, fosse começando este tipo de pedagogia que fizessem com que eles fossem crescendo não só intelectualmente, sino espiritualmente, que é muito mais importante, né? Que se ocorreria para o senhor que poderia essa pessoa implementar, fazer, propor? Primeiro é contatar os centros de trilogia que existem, né? É sim, porque é aí que a pessoa pode ser orientada melhor. Eu acho que o primeiro passo seria esse. Então, aqui em São Paulo, até na Colômbia, né? Vocês têm um centro maravilhoso lá na Colômbia, então eu acho que esse seria o primeiro passo. Segundo passo, eu acho
de acordo também com as conversas que a pessoa possa ter com pessoas que conhecem um pouco a ciência da trilogia, eventualmente ter uma orientação das leituras. Eu acho que os livros, né, do Dr. Keppe e até da doutora Cláudia são fundamentais. Justamente o livro, por exemplo, Sociopatologia, né, no campo da estética das artes, acho que é fundamental, mas não somente esse livro, também tem outros livros que são muito, muito importantes nesse sentido. Enfim, uma orientação nesse sentido, também assistir aos programas de TV, né, da trilogia, isso poderia ser uma primeira abordagem. E depois começar talvez a fazer alguns cursos, né, mais assim, mais direcionados, alguns cursos. Tem um pouco de tudo, tem curso de artes visuais, que é em português, por enquanto, né? Mas a gente espera que vai ter em espanhol logo, né? E também os cursos de extensão universitária, são cursos menores, assim, onde a pessoa já, de artes e tal, também, que a pessoa pode fazer. Nós temos no Brasil um curso de pós-graduação, que é o Divino nas Artes, mas a pessoa que quer também pode fazer, ao invés de fazer o curso inteiro, pode fazer um módulo, por exemplo, do curso, que vale também como curso de extensão, não vale, né? E também outros cursos, assim, até menores, etc. Isso que eu acho que a primeira coisa que a pessoa deveria fazer é tentar procurar um contato. Eu acho que porque aí é que pode ser melhor orientada, né? Eu acho que essa ideia que o senhor acaba de expor é importantíssima. A gente pode propor uns conversatórios inicialmente Sim, sobre a ciência trilógica e a pedagogia. sim. Seria muito bom. Aqui temos algumas professoras jovens que poderiam participar muito bem disso, né? Eventualmente também organizar de vez em quando umas lives, né, com uma pequena Ok. oficina, tipo de uma hora e meia, assim, onde a pessoa vem um pouco em contato, assim, com certas ideias, certos conceitos. Eu acho que e fazer os cursos até na Millennium, nas nossas escolas de língua. De Claro, repente, os hispânicos querem aprender, sei lá, inglês, português, alguma coisa, né? italiano. Italiano, por exemplo, também, o alemão também. E tem muita arte também nos nossos cursos. A gente usa muito as artes, assim, tá? Porque a gente sabe que também o uso das artes ajuda muito na expansão. Por exemplo, também eu dava aula para crianças, né? Eu usava artes diretamente com as crianças, para eles aprenderem inglês, eu usava música para aprender os nomes dos animais, a gente até fazia umas improvisações na sala de aula, assim, com ferramentas de cozinha como percussão, eles aprenderam os nomes dos animais, enfim, tem várias formas para aprender, inclusive, né? Eu acho que, inclusive, as pessoas ficarão motivadas com este encontro aí, com estes primeiros encontros. Não sei se o Roberto quisesse. Comentar alguma coisa? Eu achei interessante isso que o Fabrício falou, que quando foi retirado, né, Deus das artes, então houve uma decadência. E o que a gente vê é que a arte, quando ela é espiritualizada, ela tem um contato com o que é da criação, né? Então, as expressões, formas, o equilíbrio, né, da música, das artes, tem que ser restaurado, não é isso, Fabrício? Sim, sem Esse é o dúvida. seu trabalho de levar essa impressão, essa percepção de que se nós retornarmos às artes verdadeiras, a sociedade volta a se reequilibrar, né? Sim, sem dúvida. Ok. Eu tenho uma coisa que acho que nosso curso, por exemplo, de pós-graduação é o Divino nas Artes, né? Precisa fazer uma ressalva. Divino é tudo que está ligado à criação. Então, por exemplo, a obra de Van Gogh é divina. Ele não pintava sujeitos sacros, assim como, sei lá, uma Nossa Senhora, um Cristo, coisas do tipo. Mas essa beleza que ele traz é divina.
Então, é divino. Isso é o divino nas artes, né? Esta energética que ele representa, por exemplo, Van Gogh, na Noite Estrelada, com as espirais. Então, liga todos os elementos de Deus, né? Divinos. É divino. Tá certo. Microfone. Está fechado o microfone, doutor Prieto. Quería agradecer mucho, muy afectuosamente a Fabricio este encuentro y bueno, prepararnos para los próximos, ¿no? Esperamos que podamos continuar con este trabajo y desarrollar muchas cosas de aquí en adelante. Eu estou à disposição e, de repente, começo a falar um pouco de espanhol. Vou tentar. Claro. Não, você fala. Igual a gente entende muito, não? Eu acho que essa aproximação com os idiomas, com as línguas, é muito importante para que as pessoas abram a sua cabeça na compreensão de muita coisa, né? Então, sem dúvida. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Obrigado, senhor. Obrigado, Roberto. E até a próxima. Obrigado. Tchau. 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 Um abraço. Tchau, tchau.